Se você assistiu o vídeo anterior, você viu quem escreveu cada livro. Mas você sabe por que foram escritos 4 evangelhos que contam a mesma história? Não bastava apenas um só? A resposta é simples. Se 2 pessoas diferentes forem escrever sobre uma mesma coisa que viram, um acidente de trânsito, por exemplo, dará um detalhe diferente sobre o fato, pois não prestaram atenção nas mesmas coisas. Um reparou no sinal de trânsito, o outro no barulho da freada e assim por diante. Com os evangelhos, são a mesma coisa. São 4 relatos parecidos, mas não iguais sobre o ministério de Jesus, pois foram escritos por pessoas diferentes para serem lidos por pessoas também diferentes. Vejam só. O Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu para os judeus. Ele enfatiza quem Jesus é e por que veio, e mostra que ele era o Messias tão aguardado por Israel para instaurar seu reino. Por isso ele começa com uma genealogia importante para mostrar que Jesus era o filho de Davi. Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Porque nasceu em Belém, como a profecia dizia. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. E a todo instante cita profecias do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias que havia de vir. Já o Evangelho de Marcos é um evangelho curto com muita ação, provavelmente escrito para os romanos, pois ele explica muitas tradições judaicas, o que só faz sentido se você está escrevendo para quem não as conhece. Neste evangelho é dada em fazer Jesus como Cristo, Marcos capítulo 8, versículo 29, e Filho de Deus, Marcos capítulo 15, versículo 39. O Evangelho de Lucas, para entendermos o Evangelho de Lucas, temos que ligá-lo ao livro de Atos, pois o médico também escreveu para a mesma pessoa, Teófilo. Lucas nos mostra que as boas novas de salvação, que ele começa a contar com o nascimento de João Batista, são para todos os homens, judeus e gentios, e por isso narra também a expansão da mensagem do Evangelho através do trabalho missionário de Paulo, que alcança os gentios. Apesar de não ter visto Jesus pessoalmente, foi bastante cuidadoso em pesquisar e consultar testemunhos oculares do homem que mudou a história do mundo. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Já o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são bem parecidos entre si e por isso são chamados de evangelhos sinóticos. Mas o Evangelho de João é diferente. João mostra desde o início que Jesus não era apenas o rei dos judeus, ou um mestre, ou mesmo um Messias. Ele é o próprio Deus, criador do mundo. Uau, que mensagem, hein? Ele não se preocupa em contar toda a história de Jesus, mas apenas aquelas que confirmam seu versículo-chave. João, capítulo 3, versículo 16. Percebeu a importância de ler os evangelhos? Mas não é só ler, é para viver os evangelhos. Aprender com cada ensinamento de Jesus, se inspirar em suas atitudes, em seu amor. Se fizer isso, você estará sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. E é isto que Jesus espera de você, de todos nós. Que sejamos seus seguidores, que as pessoas possam ver Jesus em nós, em nossas atitudes e palavras. E isto somente será possível se mergulharmos no Evangelho da boa salvação. Quando isto acontecer, você poderá falar como disse o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Romanos capítulo 1, versículo 16.